Iniciamos falando do Internacional, que perde nos pênaltis para o Olímpia e está eliminado na Libertadores. É isso aí, jogo que aconteceu ontem à noite, 21h30, estádio Beira-Rio em Porto Alegre. O Inter conseguiu sim, meus amigos, conseguiu a façanha de ser eliminado para o Olímpia. Ok, é um tricampeão de Libertadores, campeão mundial, é uma equipe que tem um peso, uma tradicionalidade até nessa competição, mas era um time, no nível técnico, muito inferior ao Internacional. Esse mesmo Inter tinha aplicado uma goleada nesse mesmo estádio, o Beira-Rio, por 6 gols. E o Inter ontem não foi capaz de ter essa mesma eficiência, essa mesma competência na hora de guardar os gols. Porque é bem verdade que o Inter nos 90 minutos foi melhor que o Olímpia, empilhou chances de gol e acabou não conseguindo aí pela incompetência de seus atacantes. O Tyson, que teve uma noite brilhante, é bem verdade, mas que também não conseguiu fazer esse gol. E o Inter precisava do gol. Ele precisava vencer, apenas uma vitória simples, 1-0, já o colocava com o pé nas quartas de final. E o Inter, infelizmente, acabou não conseguindo. Teve uma penalidade a seu favor, marcada de forma correta pela arbitragem, e o Edenilson foi para a batida na bola, ele que nunca perde um pênalti, e o goleiro fez uma defesa excepcional, de mão trocada no lado esquerdo. Então tem alguns jogos também, alguns momentos que parece que os deuses do futebol eles são injustos, ou justos, eles condenam ou condecoram alguns jogadores e alguns times. E ontem foi uma noite absurdamente infeliz, assim, desastrosa do ponto de vista do time do Internacional, mas azarada. A torcida do Internacional ontem foi azarada. O jogo depois se encaminha então com 0-0 para as penalidades. 4-4, último pênalti, Thiago Galhardo, que já havia feito os 90 minutos ruins, bem longe do que foi no jogo contra o Juventude, em que ele ajuda e até se discutia uma certa titularidade, um retorno dele ao time titular do Diego Aguirre, que foi o que aconteceu. Joga a bola lá em Arvorezinha, isola a penalidade e o Inter, por consequência, está eliminado da Copa Libertadores da América e agora, eliminado também da Copa do Brasil, briga nesse restante da temporada pelo Campeonato Brasileiro. A dúvida é, Nathan, nesse momento, é se o Inter vai brigar por vaga na Libertadores, por vaga na Sul-Americana, vai fazer um medíocre campeonatinho brasileiro, assim para brigar entre a 11ª posição da tabela, na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro, ou no pior dos cenários, no pior das apresentações, brigar contra o rebaixamento. E a principal culpada disso tudo é a direção do Internacional, o senhor Alessandro Barcelos, João Patrício Herman e Paulo Brax, que em 2021 têm se mostrado incompetentes, inexperientes e fazem com que esse mau gerenciamento do departamento de futebol seja reflexo no campo. Que pena eu tenho do Diego Aguirre, que é um baita técnico e que está tentando fazer milagre. Está aí a crítica do Eric Oliveira. Vamos falar também dos Jogos Olímpicos, a abertura oficial, né, Eric, lá em Tóquio, que foi celebrada nesta manhã. É isso aí, estou respirando fundo. Vamos para falar agora sobre coisa boa, Nathan. Que grande abertura, eu estava numa grande expectativa, porque Rio 2016, aquela Olimpíada do Brasil, ela foi excepcional, a cerimônia de abertura que aconteceu no estádio Maracanã, que teve várias figuras emblemáticas, a Rainha Hortência, Gustavo Kirten, acendendo a chama olímpica, e eu nunca esqueço da Gisele Bündchen, a gaúcha Gisele Bündchen, que caminhou, desfilou o seu último desfile pelo palco, pelo gramado do estádio Jornalista Mário Filho, Maracanã, ao som de Tom Jobim, Garota de Ipanema. Olha, nós imaginávamos que isso não seria repetido, mas de fato a abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 e 2021, ela foi simbólica de um momento em que o mundo todo atravessa de uma pandemia que em 2020 impossibilitou que esses eventos acontecessem e, mais do que isso, de forma trágica, levou a vida de inúmeras pessoas. Em 2021 estamos passando por um período transitório e agora com o retorno da maior competição esportiva do mundo, 5 continentes unidos em prol do esporte. E foi simbólica. No Japão, um país em que tem uma tradição milenar, onde expõe o respeito em sua apresentação de forma total, foi assim, expondo respeito à Olimpíada da superação e da esperança. Foi uma abertura incrível
Eu lembro que os protocolos eles foram seguidos de forma rigorosa, então até alguns jogadores da delegação não tiveram acesso, ficaram para o lado de fora fazendo essa comemoração ali meio que isolada, meio que separada, e representando o porta-bandeira, 2 atletas, um do vôlei e uma judoca, estavam lá levando a bandeira do Brasil. E que bom, começou. Agora vamos continuar. E quero lembrar que a partir da segunda-feira, dia olímpico, aqui no Jornal Bom Dia para falar só de Olimpíadas.